A paz do Senhor, igreja. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para começarmos o nosso culto dessa noite. E após a oração, a irmã Joana vai estar adorando a Deus com os hinos da harpa cristã. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Somos gratos a ti, Senhor, por essa oportunidade, porque a sua igreja está reunida, Pai, para te adorar, para aprender a tua palavra, Senhor. Senhor, este é o melhor lugar onde nós podemos estar, Pai, porque aqui nós nos chegamos mais a ti, o Senhor fala conosco, Pai. Fica conosco, recebe o louvor, a nossa adoração nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 15. Glória a Deus. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Aleluia! Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Aleluia! Apressado fugi e em Jesus me escondi, e abrigo seguro meu. Aleluia! Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo excelso amor, aleluias, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Glória a Deus. Que amor, né? Só tão grande amor, que amor. Louvado seja o nome do Senhor. 175. Glória ao nome do Senhor.
Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua presença em nosso meio. Glória a Deus. 225. Glória a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutar sem recuar, ser valente, seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o seu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo e com poder. Ser valente, branco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor. E ser
proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e também viver, ser valente. Aleluia. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do consolador, ser valente. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Em Jesus, nós temos que ser valentes. Com Jesus. Louvado seja Deus. Irmã, vamos ficar de pé. A irmã Kellen vai fazer a leitura introdutória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler a primeira carta de João, no capítulo 5. A gente vai ler de 1 ao 5, tá bom? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Todos juntos. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém, aleluia. Oremos, irmãos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, neste momento, pelo teu amor, Senhor, pela tua graça de nos trazer e sustentar todos os dias, Pai. Trazer a tua casa para ouvir a tua palavra. Abençoa, meu Deus, abre os corações, os ouvidos, Pai, os ouvidos espirituais, para que recebemos, Senhor, o alimento nesta noite, Pai. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos adorar-te. Vai cantar, vai adorar. O adorar-te vai adorar juntamente com a igreja. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o ensino da palavra, mas vamos continuar ainda em adoração a Deus, porque nesse momento nós estamos adorando ao Senhor. Daqui a pouquinho Ele vai falar conosco. Amém? E que nessa noite nós possamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa descer como fogo em nossos corações. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo ele desceu sobre aquele lugar que eles estavam reunidos, aguardando o cumprimento da promessa, e a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. E nessa noite nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor, crendo na promessa que Ele fez para nós. E nós podemos ser cheios desse Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito. Todos nós adorando a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, glória a Deus, No oceano do Espírito, e ali adorarei ao
Aleluia. Glória a Jesus. A gente se sente incompreendido, né? Ruim. É muito difícil. Mas o Senhor, Ele te compreende, Ele me compreende, aleluia, sem precisar dar nenhuma explicação, não é? Às vezes a gente se explica e ainda nem se explicando não somos entendidos. Mas saiba que o Espírito Santo de Deus, Ele te compreende. Não precisa falar nada, só falar, Espírito Santo, eis-me aqui, aleluia. E Ele já sabe de todas as coisas. E nós estamos aqui nessa noite nos rendendo diante do Senhor, desse Espírito Santo maravilhoso, que sonda os corações. E Ele está aqui. E nós possamos dizer nessa noite, Jesus, eis-me aqui, que eu me rendo aos teus pés. E o Jesus é tudo o que eu preciso para viver. Que nós possamos dizer assim, eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços. Sabe por quê? É onde eu encontro abrigo e refúgio. Aleluia. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã prepara. Sempre haverá, aleluia. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que
Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você pode falar: Jesus, eis-me aqui, porque Ele está ouvindo a sua voz, o seu clamor. Os ouvidos do Senhor, eles estão atentos à sua voz, à sua oração. Aleluia. Nós vamos cantar este último louvor, que diz que nós somos, que eu quero dar o melhor de mim. Aleluia. Eu quero oferecer sacrifício de louvor. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu tenho que procurar ser bem mais, melhor do que eu já sou. Porque nós temos que ser adoradores por excelência. Jesus, Ele busca aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Então, vamos buscar ser esses adoradores. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de Receba, Pai, nosso louvor nessa noite. Aleluia. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Jesus. Eu quero ser um adorador por excelência. Aleluia. Glória a Jesus. Porque nós vínhamos no carro conversando para cá. E estava eu, Elinho e Dácio, falando que nós não merecemos nada.
não é? Tudo que nós temos e recebemos não é porque eu faço alguma coisa boa ou faço melhor do que alguém, mas não é não. Tudo que nós recebemos é pelo amor e misericórdia do Senhor, né? Então, o que eu posso fazer para esse Deus? Adorar. É só o que eu posso fazer, né? Me render diante dEle, me entregar e ser grata a Ele e adorar, dizendo muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou, porque eu não mereço. Quem aqui pode pagar o sacrifício de Jesus lá no Calvário? Tem alguém que pode? Eu não posso. Então, nós temos que reconhecer isso, irmãos, que tudo que nós recebemos vem do Senhor. Amém? Vou chamar o pastor Júlio agora para iniciar o estudo da palavra. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. É uma alegria grande, irmãos, muito grande. Todos nós vencemos uma barreira muito grande para chegarmos até aqui. Deus sabe, todos nós de alguma maneira, no seu particular, né? Eu louvo a Deus porque foram 2 dias intensos, mas até aqui nos sustentou o Senhor, né, irmãos? É isso aí. Eu queria ter chegado 6 horas, mas 7 horas ainda estava ali. Jesus é bom. E Jesus é maravilhoso. E Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que nós vamos meditar juntos na palavra exatamente sobre o que Deus já tem falado nos louvores. Eu quero dar o melhor de mim, oferecer sacrifícios de louvor. Ou seja, isso é ação de graça, né, irmãos? É isso que é ação de graça. Oferecer sacrifícios de louvor ao nosso Deus, né? Reverenciar, celebrar a sua majestade. Isso que é ação de graça. Isso fala de sacrifício, fala de oferta. E é sobre esse tema que eu quero meditar junto com os irmãos à luz da palavra. Mas vocês vão ver que nós vamos trilhar um caminho diferente quando a gente fala de ofertório aqui. Eu não vou falar do ofertório especificamente sobre a oferta que nós colhemos aqui na igreja. Eu não vou falar sobre dízimos e ofertas, não é disso que eu vou falar, né? Mas os irmãos vão ver que nós vamos chegar exatamente nesse refrão do louvor. Eu quero dar o melhor de mim, oferecer sacrifícios de louvor ao nosso Deus. Aí, irmão, o dinheiro que eu boto na salva e o dízimo que eu entrego não é nada, porque eu não tenho, eu não posso e eu não sou. Então, eu quero iniciar a nossa meditação hoje num texto que nós meditamos muito e que fala exatamente sobre isso. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. 3, 16 e 17. Porque depois nós vamos lá no Gênesis, vamos lá no princípio. Mas muito antes do Gênesis, do princípio do que está escrito, está o nosso Cristo. A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus ele envia o seu Filho, o Emanuel, o Deus conosco, para gerar vida, para dar vida a quem estava morto. A ira de Deus, por causa do pecado, da transgressão, do erro de Adão, Eva, estava no mundo.
Mas Deus, ele promete em Gênesis 3,15 que ele enviaria o seu filho Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Ela lhe feriria o calcanhar, mas ele está vivo, não está, irmãos? Só feriu, ele está vivo. Ele está vivo. E ele veio com um propósito: resgatar o que se havia perdido. E esse texto, ele fala claramente para nós o significado de ofertar e sacrificar, que é basicamente a mesma coisa. Mas ali, se nós medirmos, você pode deixar no texto, por favor? João 3, 16 e 17, nós vamos ficar muito aí. Vai no 16, por favor. Olha o que o texto diz. Olha o que João diz ali. Deus, ele nos amou primeiro, porque nós estávamos mortos, não tínhamos consciência do pecado, jamais poderíamos ser regenerados, jamais teríamos acesso aos céus, jamais estaríamos novamente com o Pai, que nos criou, que nos amou, e por causa do pecado, fomos abandonados, mas porque nós o negamos, Adão e Eva. Aquele que se for infiel, ele permanece fiel, mas quem o negar, ele também o negará. E aí o texto diz assim: o Pai, ele nos amou de uma forma como o ser humano não compreende, que ele deu, ele ofertou o Filho unigênito, o seu único filho igual a ele, não tem nenhum outro igual, mesma essência. Ele ofertou o Filho do seu amor por minha vida, por sua vida, por uma humanidade que não merecia, porque havia transgredido, errado, havia negado quem o havia criado. E o texto diz assim, olha, essa oferta o Pai deu. Jesus é a oferta, não é, irmãos? Porque ele entregou-se a si mesmo. Ele despiu-se da sua glória, como está em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante. O Pai fala, olha, o arquiteto celestial, ele fala, olha, o mundo, ele jaz no maligno. Toda a humanidade está condenada à morte eterna. Mas ele, quando nos criou, quando nós fomos gerados por ele, pelo seu Espírito, ele nos ama de uma forma tal que ele fala, Satanás não vai prevalecer. Aquele que me reconhecer como seu Senhor, esse vai receber vida. Eu passo a habitar nele. Eu vou resgatá-lo das trevas. Ele não tem mais direito à salvação, mas se ele verdadeiramente confessar que pecou, se ele reconhecer verdadeiramente que ele não tem direito à salvação, que ele é pobre, cego, mudo, não tem direito a nada, se ele me reconhecer, eu vou perdoá-lo. E o meu perdão será dado através do meu Filho. Aquele que crê no meu Filho, o Filho do meu amor, ele não vai perecer. Sabe de que nós estamos falando aqui, irmãos? De oferta. De oferta. Deus, ele envia Jesus por amor como uma oferta. Ele ofertou o Filho do seu amor, porque nós não tínhamos condição de nós mesmos pagarmos pelo nosso pecado. E aí ele leva sobre ele o meu pecado, o seu pecado, por amor. Até agora eu estou falando de oferta. Tudo que a gente falar de oferta, quando você ouvir essa palavra oferta, lembra disso. Nós já cantamos aqui. Deus está falando conosco desde os louvores. Toda vez que você falar em oferta, eu não estou falando do dinheiro que põe na salva não, hein? Não é disso que eu estou falando. Isso não é nada comparado ao que o texto bíblico, ao que as escrituras falam para nós. O homem que não tem o Espírito Santo, o ser humano que não tem o Espírito Santo, não tem dimensão do que nós estamos aqui agora conversando, da palavra de Deus. Porque às vezes as coisas, né, no nosso dia a dia, no cotidiano, a nossa conversa, ela é tão trivial, é tão pequenininha, é tão nada, que a gente esquece desse texto.
que Deus, o Criador, Ele se faz homem, ou seja, Ele oferece o seu Filho e fala: olha, eu te oferto, eu vou ofertar você. Você está sendo entregue, mas você está sendo entregue para ser sacrificado, para perdão de pecados. Porque se você não for, porque era necessário que houvesse morte, que houvesse sangue, sangue é vida, era necessário que uma vida fosse entregue, que houvesse sacrifício de sangue, ou seja, que uma vida fosse entregue, sabe para quê? Eita glória! Para que eu tivesse vida, irmão. Sabe por que você tem vida? Você já parou para pensar? Eu sei que você parou para pensar nisso. E aí, nós vamos expandir isso. Sabe por que eu e você temos vida? Porque Jesus deu a vida dele por você. Sabe por que você tem certeza de que você estará lá nos céus, na Jerusalém celestial? Que você tem paz no seu coração. Essa paz, o nome dela é Jesus. Sabe por que você tem Jesus no seu coração? Porque Deus, o Pai, ofertou, Ele deu o seu Filho, o Filho do seu amor, para que eu e você, para que o mundo inteiro, se reconhecê-lo como Senhor das suas vidas, seja perdoado. Quem não reconhece Jesus como fruto do amor de Deus, como Senhor da sua vida, irmão, está condenado, vai perecer. Esse texto ele diz tudo. Ele fala assim: olha, para que todo aquele que nele crê não morra. E não é simplesmente morrer aqui, não, é morrer eternamente, não tenha vida. E para não perecer, para não morrer, para não viver eternamente, morte eterna, Deus ele envia, ele oferta o seu Filho Jesus. Deus ofertou Jesus, o Criador. Jesus não é o Criador, irmãos? Ele é o Criador. Vamos voltar nós vamos voltar para aí. Evangelho de João ainda, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. João 1, de 1 a 3. Vamos lá. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos falar daquele que foi ofertado para que eu tenha vida, para que você tenha vida. Para que aquele que nele crê tenha vida. Não morra. A palavra de Deus diz assim: no princípio, lá na eternidade, era o verbo, a palavra. E o verbo, a palavra, Jesus, estava com Deus. E o verbo, Jesus, era Deus, desde o princípio, sempre. A palavra, Jesus, é Deus. Como é que pode Deus enviar Ele mesmo? Pode, irmãos? Pode. Jesus, lá em Isaías, a palavra de Deus nos diz assim, que Ele é o Emanuel, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher que foi agraciada por Deus para gerar o nosso Cristo. A palavra de Deus diz que Ele enviaria o Emanuel, que significa Deus, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. Jesus é Deus, na pessoa do seu Filho, 100% homem, 100% Deus. Deus, Ele se faz homem na pessoa do seu Filho e entrega a vida por nós. Olha a dimensão disso. Alguém conseguiu ver Deus alguma vez aqui, irmão? Quem viu Deus? Ninguém. Não viu, não o Pai, não viu. Viu Ele como homem. Aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com Ele ali como homem, durante aproximadamente 30, 33 anos, conviveram com Deus, o Emanuel, o Cristo. Não conviveu, irmãos? Mas acontece que o Espírito Santo também é Deus. Não é Deus, irmãos? O Espírito Santo é Deus. Você tem convivido com Deus, irmãos?
Deus está aqui agora, irmãos. Aquele Deus que está lá no céu, aquele Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, e enviou o Espírito Santo, e fomos batizados nele. Ele está aqui agora, irmãos? Aquele mesmo Jesus que nós estamos lendo ali, ele está aqui agora, irmãos, na pessoa do Espírito Santo. Ele é um. Por que eu estou falando isso? O Pai entregou-se por mim e por você. Oferta. Irmão Júlio, por que você está repetindo tanto isso? Eu vou fazer um break aqui, como diz o outro, tá? Tudo bem? O que é oferta mesmo? Eu gostaria de ouvir a igreja. O que é oferta? Olha que eu estou falando isso aqui tem 1 milhão de anos, hein? O que é oferta mesmo? Como é que é? Adoração. Ofertar é adorar. Tudo bem. É verdade. O que mais, irmãos? Oferta é o que eu dou, é o que eu entrego. Tem mais alguma? O significado, isso. Ofertar é dar o que você tem, é isso? Mais o quê? O que os irmãos acham? Doar. O que eu tenho, eu te dou. Doar, adorar, entregar o que eu tenho. Mais alguma coisa, irmãos? Louvar. Louvar. Exaltar. O que os irmãos dizem? Está vendo que na hora que a gente fala, não é fácil como parece? O irmão está falando. É proposital. Eu não estou dando voltinha, não. Isso aqui é pensado, irmãos. Então, mais alguma coisa, irmãos? O que os irmãos acham que é ofertar? Acham ou não? Os irmãos entendem. Louvar, dar o que eu tenho, doar, adorar. O que mais? Tem mais alguma coisa? Se sacrificar, se entregar. Bênção, se sacrificar, se entregar. Mais alguma coisa que os irmãos lembram? Olha quanta coisa que a gente já falou aqui, não é? Então, tem mais alguma coisa? Tudo que nós entregamos para Deus é oferta. Obedecer. Deus nos deu o que, irmãos? É aí que eu quero chegar. É isso. Tudo que nós falamos aqui se resume no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. No versículo 16, você pode voltar lá, por favor? 3,16. Isso, está escrito ali, ó. Deus, Ele amou. De um modo que o homem não pode entender. Porque só Deus, para entregar-se a si mesmo por nós. Para que todo aquele que nele crê, é pela fé, não morra, viva eternamente com Ele. Mas tenha vida eterna. Então, irmãos, entregar tudo, doar, louvar, adorar, obedecer, viver, tudo, tem uma palavra ali que é a base da nossa salvação. Nós só recebemos se for pela fé. Fé. Não é só ofertar, que já é um negócio diferente, não é? É pela fé. Eu só recebo o que foi ofertado da parte do Pai se eu receber de forma salvífica, verdadeira, dom de Deus, fé que nos é dada por quem? Por Deus. Que é gerada por quem? Por Deus, que é o Espírito Santo. E aí nós vamos por 17.
Ele nos dá o Filho dele, Ele envia o Filho dele, Ele oferta o Filho dele. Não foi para condenar o mundo já estava condenado, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A oferta, Ele oferece o seu Filho, essa oferta, lembra de Abraão? Abraão, pega esse menino aí, Isaque, e leva ele lá no monte. E quando chega lá no monte, Jesus ele fala, prepara o altar, junta as pedras, prepara a lenha, e o cordeiro, Senhor, é Isaque. Você vai sacrificar Isaque, você vai sacrificar seu filho. A Bíblia não diz o que Abraão expressou, o que ele falou, a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Não era para a gente ficar contente. Cara, o que será que Abraão falou? Imagina o coração de Abraão. Jesus tem misericórdia. Não tem nada disso escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão obedeceu. E quando Abraão, aí como pais a gente se coloca no lugar de Abraão, né? Quando ele levanta o cutelo que ele ia sacrificar Isaque, o filho da promessa. Abraão, Deus fala para Abraão que o cordeiro já havia sido preparado. Aí ele vê um cordeirinho preso nos galhos. Eis aí o cordeiro, Abraão. Eis aí o cordeiro, Abraão. Pega esse cordeiro, tira esse menino daí, Isaque, porque o cordeiro já foi preparado. Sabe como é que é o nome desse cordeiro? Jesus. Aquele monte, aquele altar, ali, olha, estava voltado exatamente para esse momento que nós estamos falando aqui agora. Deus preparou o sacrifício que geraria vida. E o cordeiro é Jesus, o cordeiro pascal. Oferta e sacrifício. O Pai concedeu, deu, enviou. E quem foi sacrificado? O Filho. Ele foi morto naquele altar ali, naquela cruz, para que nós tenhamos vida. Então, irmãos, o sacrifício, a oferta vicária, porque Jesus morreu no meu e no seu lugar, é isso que significa vicário, morrer no lugar de outra pessoa. A oferta sacrificial do Pai é para que eu e você tenhamos vida. A oferta sacrificial, por quê? Porque o seu Filho veio para entregar a vida dele por nós, para morrer, para ser sacrificado, uma morte que era minha, uma morte que era sua, porque sem morte não haveria perdão, não haveria salvação, era necessário, mas acontece que eu e você não tínhamos condição de padecer o que Jesus padeceu, para poder passar ali pelo madeiro, pela cruz, para que os pecados fossem perdoados, nós não poderíamos morrer, entregar as nossas vidas, para que os nossos pecados fossem perdoados, porque nós éramos transgressores, o mundo é transgressor, o mundo é pecador, o mundo jaz no maligno. Como é que quem jaz no maligno pode entregar a própria vida para receber perdão? Tinha que ser Deus, o cordeiro tinha que ser puro, perfeito, imaculado. Tira esse menino daí, ele não pode morrer para que outros tenham vida. O cordeiro já foi preparado, ele já está pronto. No tempo certo ele virá, e ele veio. E a oferta foi feita, o cordeiro foi sacrificado, e hoje nós temos vida. É simples assim, irmãos. Ofertório e sacrifício. A vida do crente, a vida da igreja, não é que se resume nisso. Nunca. A vida do crente, pela fé, é exatamente esta palavra. Assim como Deus envia o seu Filho, nos dá vida,
nós que temos vida, Jesus fala assim, olha, o meu mandamento é esse, que você ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é isso? Mas é só isso. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amar o meu irmão que eu vejo? E como é que eu entrego, e como é que eu amo o meu irmão? Dando minha vida por ele. Certo, Kelly? Eu tenho que dar minha vida pelo meu irmão. Não tem? Como é que eu dou minha vida pelo meu irmão? Já pararam para pensar nisso? Nós somos igreja. A palavra de Deus nos diz isso, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, como é que eu amo a Deus e ao próximo como a mim mesmo? Deus, Ele entregou a vida dEle para que nós tenhamos vida. A vida que nós temos ela vem de quem, irmãos? É Deus que habita em nós? Então, quando nós pregamos a palavra, o Espírito Santo opera e vidas se achegam à presença de Deus, isso é o amor de Deus gerado em nossos corações, que faz com que outras vidas que se encontram em trevas sejam alcançadas através do amor de Deus na minha e na sua vida. Nós não saímos para evangelizar? Nós não pregamos a palavra de Deus? Palavra de Deus? A palavra de Deus, palavra que nos é dada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando você prega a palavra, e vidas são tocadas, porque a palavra é pela palavra. A fé, ela vem pelo e ouvir. Então, irmãos, a vida que foi gerada em você, pelo amor de Deus, a graça de Deus, você, sendo um canal de Deus nessa terra, também vai gerar vida, porque a palavra de Deus que está em você alcançará outras vidas que também serão salvas, assim como eu e você fomos. É isso mesmo, irmãos, ou eu estou ficando doido? Faz sentido isso? Então, quando nós saímos para evangelizar, olha o que a palavra de Deus diz, que nós somos embaixadores. Embaixadores. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, o meu amor, o evangelho do reino a toda criatura. Aquele que crê, como está em João 3,16, será salvo. E quem não crê, já está condenado. Por quê? Porque aquele que crê e pela fé, na palavra, abriu o seu coração, o Espírito Santo, através da graça de Deus, pela graça de Deus, favor imerecido de Deus, que é Jesus na cruz, ele se reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, ele será salvo. A vida de Cristo se chegará a ele. Agora, aquele que não crê, aquele que fechar o coração, ele já está condenado. Por quê? Porque foi tocado e escolheu não receber. Se creres, você vai ver a glória de Deus. Se você não crê, é sua escolha, é minha escolha. Irmãos, oferta, sacrifício e amor. Eu estou falando da minha vida e da sua vida. Eu estou falando da vida da igreja. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele fala para você e para mim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não se preocupa se ele vai aceitar ou se ele não vai aceitar, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele, faz aquilo que apraz ao coração de Deus. Então, quando eu e você, quando a igreja do Senhor, na direção do Espírito Santo, prega, testemunha, não preocupa, não se aflija, porque a palavra não volta vazia, faz aquilo que é segundo o querer de Deus. Ela opera, ela é eficaz, ela produz efeito. Ela produz efeito, irmãos. E isso é Deus te usando nessa terra. É o amor de Deus na sua vida, gerando vida em outros corações. Porque você se colocou na dispensação do Senhor para fazer a vontade de Deus. E aquilo que Deus coloca em você na direção e na autoridade do Espírito Santo de Deus, quando faz aquilo que é segundo o querer de Deus, Deus ele te usa. E a palavra, o louvor, a palavra que sai da tua boca, que é segundo a palavra de Deus, vai fazer aquilo que apraz ao coração do Senhor. Irmãos, eu estou falando de oferta, eu estou falando de sacrifício, eu estou falando de salvação. Eu podia inventar um monte de coisa aqui, irmão.
Podia falar um monte de palavra difícil, eu podia fazer um monte de coisa diferente, mas é isso que Deus colocou no meu coração, porque as coisas de Deus, elas são profundas. Sabe por quê? Porque são espirituais. Mas as coisas de Deus, elas são muito simples, irmãos. Mas ela é muito simples para quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, você fala na direção do Espírito Santo de Deus e a pessoa vai entender. Não só quem já recebeu, mas aquele que está sensível à palavra de Deus vai tocar, vai entrar, ele vai abrir o coração, vai receber e vai ter mudança, vai ter novidade de vida. O amor de Deus que operou, amor de Deus, através de Jesus que operou a salvação na minha e na sua vida, também vai operar a salvação na vida daquele que for alcançado através da palavra de Deus, mediante a tua vida. Não é simples isso, irmão? É simples, não é, irmãos? Só que ninguém conta para nós desse jeito. É simples. E eu preciso entender para poder viver. Se eu não entender, eu não viver. Eu não vou viver. Acerca da palavra de Deus, é isso que eu tenho para falar hoje. Oferta é isso. Agora, quando eu tiver que ajudar o meu irmão, ou mesmo que ele não seja da fé, mas principalmente os da família de Deus. Não estou falando de dar dinheiro, não. Toda vez que falo de ajudar, penso em dar dinheiro. Não é disso que eu estou falando. É caminhar mais uma milha com ele, com a corrente no pescoço ali, difícil, né? Está difícil, a luta está travada. Quando lembrar que o irmão está num momento que, ou de alegria, ou de sofrimento, principalmente no sofrimento, de abraçá-lo, e chorar com ele, e orar com ele. A luta do meu irmão é a minha luta, a vitória do meu irmão é a minha vitória. Aí eu passo a entender isso. Porque foi o amor de Deus, através de Cristo Jesus, gerado em meu coração, que me dá condição de ter comunhão com o meu irmão e aquilo que ele vive, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. A vida que habita em você é a vida que habita em mim. A vida que está em cada um de nós aqui é a mesma. É o Espírito Santo, é Deus. É o mesmo, é Deus. E aí eu passo a entender. Quando eu vejo um moribundo, está vendo aí? Tem que se lascar para lá mesmo. Aí eu vou entender que não é assim. Eu vou entender que não é desse jeito, porque Deus te chamou para fazer a diferença, não no sentido de ser melhor, mas de demonstrar o amor dele através da vida dele que habita em você. A oferta de Deus, quando ele dá o seu filho, que se entrega, que se sacrifica por nós, no meu e no seu lugar, e gera vida em nossos corações, vida em nós, é para que essa vida que foi gerada por Deus em você, outras pessoas, outras vidas, também sejam alcançadas através da tua vida. Irmão, é fácil falar, é preciso viver. Já foi cantado hoje aqui, foi falado isso aqui. É preciso viver e não falar. Estamos falando muito, às vezes a gente fala muito, mas é preciso viver o amor que nos foi dado por Deus, em seu Filho que foi sacrificado na cruz, para que nós tenhamos vida. Não recebemos? Então, que essa vida que está em nós, outras vidas sejam alcançadas também. Dentro da minha casa, fora da minha casa, no meu local de trabalho, dentro da igreja, onde eu estiver, por onde eu passar, a vida tem que produzir outras vidas. O Espírito Santo, ele tem que exalar esse cheiro que vem lá do trono da graça de Deus, o bom perfume de Cristo, para que outras vidas também sejam alcançadas. Porque o perfume que eu e você temos, eita glória, o perfume que nós temos, ele não é nosso não, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Nós temos o bom de quem? É de Cristo, irmão, porque ele habita em você. Então, se é Cristo, e é Cristo que habita na igreja, nós temos que exalar esse bom cheiro de Cristo, esse bom perfume de Cristo, nos pequenininhos, minúsculos, aos meus olhos, detalhes, mas que vai fazer uma diferença absurda, que gera vida eterna no coração daquele que ainda não foi alcançado, naquele que se encontra à margem, naquele que se encontra distante, naquele que não tem ainda o Espírito Santo, Jesus, Deus na sua vida. E aí tudo que eu vou fazer, quando eu entendo isso, não é nada. Não foi falado aqui, quando eu vinha para cá, eu pensava, não é assim? Eu não tenho nada. Não é assim? É verdade.
É isso que a palavra de Deus diz. Quem sou eu? Eu sou fruto do amor de Deus e do sacrifício do seu filho ali na cruz, porque eu estava morto. Eu estava morto. E hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. Hoje você tem vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ofertou o Filho do seu amor, que se entregou em sacrifício vivo, para que nós tenhamos vida. Fica tudo diferente. Aí quando eu entendo isso, por maiores que sejam as lutas, as dificuldades, no momento de dificuldade eu caio em mim. Oh, Jesus, quem sou eu? Quem sou eu, Pai? Tão arrogante, soberbo. Estou me achando melhor do que os outros, Jesus. Eu estou achando que eu estou podendo. Quem sou eu, Pai? Que acho que sei mais, que acho que posso mais, que acho que sou mais inteligente, que acho que eu tenho isso, eu. Quem sou eu, irmãos? Nada. Pela misericórdia de Cristo eu nasci de novo, não é assim? E hoje, aí sim, Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho nada. Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque Deus, o Pai, ofertou, o Filho aceitou, o sacrifício aconteceu e nós fomos perdoados. Porque era necessário. E hoje nós somos frutos do perdão de Deus. Nós temos vida. Nós temos vida. Irmão, não era nada disso que eu ia falar hoje. Eu estou estudando sobre unidade. Unidade. Nós vamos conversar sobre unidade. Tem a ver com isso que a gente está falando hoje aqui. Mas é porque eu também precisava dessa palavra no meu coração. Deus é bom, Ele é misericordioso. E é tão maravilhoso. E eu cheguei, né? E eu fiquei sentado, eu falei, Jesus, tu é maravilhoso, é tudo que está cantando aqui, é tudo que o Senhor colocou no meu coração, é a palavra. Não foi isso que Jesus, não foi isso aqui? Sacrifício, oferecer, oferta, render, rendição. Foi isso, irmãos, é disso que Deus está falando conosco aqui, desde o início. Ação de graças. Louvores ao Senhor. Eu preciso viver menos de mim e mais de Cristo. Menos eu e mais Cristo na minha vida. Eu estava meditando. Todos nós temos as nossas situações, a nossa caminhada. Eu estava meditando. Pensando comigo mesmo. Eu preciso estudar mais. Preciso mergulhar mais na palavra. Não é que eu não estude, não, mas eu preciso estudar mais. Mas eu preciso estudar mais, não é para ensinar mais, não. Eu preciso estudar mais para poder receber mais essa palavra, porque toda vez é novo, é Deus tratando. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso, Senhor? Eu acordo tal hora, eu vou dormir tal hora. E eu estou com esse negócio na cabeça, sabe, irmão? Eu falei, uai, quando você tem que fazer outras coisas aí, você não acorda 4 horas da manhã e estuda até as 6? Não vai dormir às 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, e não levanta às 4, estuda até às 6 da manhã, para fazer isso, aquilo? Então, por que para mim a palavra não pode? Se não tiver disciplina, e organização, irmão, isso está lá na faculdade, não está na Bíblia, que desde a eternidade, hein? Se não tiver disciplina e organização, vai ter êxito? Não vai. E com Cristo, é assim. Se eu quero ter mais, eu preciso me dedicar mais. Se eu quero ser mais usado, eu preciso dar mais de mim na dispensação do Senhor. Irmão, não vem nada. Deus, Ele podia falar, vou derramar vai encher isso aqui agora e vai ser, ninguém precisa estudar, ninguém precisa orar, ninguém precisa jejuar, ninguém precisa fazer mais nada. Ele é misericordioso, Ele faz o que Ele quiser. Mas quando o crente busca, não está lá, fica diferente, não fica, irmãos? Fica. Irmãos, isso é oferta.
Aí na hora de tirar os R$ 2 do bolso, fica muito mais fácil de eu entender o que é R$ 2 para mim, o que é R$ 50 para mim, o que são R$ 100 para mim, o que são R$ 200 para mim, R$ 1.000 para mim. É um absurdo de dinheiro, mas para Deus é alguma coisa? Nada. E oferta, irmão, é adoração. Não foi você que falou adoração? Adoração. Oferta é adoração. Aí fica fácil de entender isso. Aí não tem dificuldade. Aí não tem nenhuma dúvida. Eu não tenho nada. Eu não posso nada. Eu não estou falando aqui de valor, de dinheiro que tem que dar, porque Deus não precisa disso. Concorda, irmãos? Agora, quando eu entendo isso, eu falo, Senhor, esses 10 centavos aqui que eu tenho, é o que eu posso. O Senhor conhece o meu coração, hein? É para a honra e glória do teu nome. Multiplica aí, Jesus é teu. Por que eu estou com 4 notas de 100 na minha carteira? Eu tenho que procurar aquele R$ 2 que está escondido lá para dar para Deus. Vai fazer diferença, irmãos? Talvez para mim faça, para Deus não faz, não. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Toda vez que eu pensar em ofertar, eu não estou falando de dar dinheiro. Eu estou falando do que Deus fez por mim e por você. Pela igreja. Nós só estamos aqui hoje, só temos vida, porque Ele entregou o Filho do seu amor em sacrifício por amor de nós. E não adianta a gente falar isso para uma multidão, porque não vai entender. Quando fala de oferta, pensa que é troca, entendeu? Dá dinheiro que Jesus te dá em dobro. Mentira, Jesus não falou nada disso. Não é assim com Cristo. Não precisa disso. O templo precisa de manutenção, a casa precisa, mas Deus Ele providencia. Eu não canso de dizer. Nós éramos em 2 bancos aqui, sentados aqui, ó. Não tinha dízimo para... Aí, de vez em quando, aparecia o irmão ali. Lá no portão, bem assim. Aí o irmão falava, ó, pastor, tem um irmão ali querendo falar com você ali. Aí eu lá. Aí o pessoal, irmão, eu moro aqui no bairro, estou indo para tal lugar, eu vendi tudo. E Deus mandou dizer, mas aqui. Você ora por mim? Eu falei, ora, irmão, vem para cá, entra aqui, vamos orar. Envelope assim, com dinheiro dentro assim. Eu nunca olhei quanto que tinha dentro. E Deus conhece o meu coração e sabe se eu sou mentiroso, se eu estou falando a verdade. Se eu estiver falando a mentira, eu vou ser cobrado. Ele chegava e me entregava. Eu, na época, para o tesoureiro, falava assim, ó, irmão, está aqui, ó. Isso aqui, ó, dízimo, isso aqui é oferta, é para a casa do Senhor, para manutenção. Irmão Júlio, eu falei, não quero nem saber quanto que tem aí. Isso aí é com Deus. Isso é com Deus. E nunca faltou, sabe, irmão? Tu sempre honrou, né? As coisas começaram a acontecer aqui, ninguém entendia por que estava acontecendo, mas como é que está fazendo? Deve ter um caixa 2 aí. Eu vi isso. Falei, tem um caixa 2 celestial aqui nessa igreja. Mas Deus ia preparando, as coisas iam acontecendo, como Deus tem feito, né? Sabe por quê, irmãos? Porque nós entendemos o que é ofertar. É o amor de Deus em Cristo Jesus que entregou a vida dele para que nós tenhamos vida. Tudo mais perde o significado. Tudo mais perde o significado. Né? Crente, é por isso que eu vivo falando isso. Crente, igreja, não deu sorte e não aconteceu casualmente. É porque entregou a vida ao dono da vida. Na bonança, na dificuldade, Ele sempre está no controle. Nunca vai faltar. Nunca. Vem de onde você não imagina que não tem. Mas Deus, Ele vai prover. Só que é uma coisa da igreja dele, de mim e de você. Sabe qual é? Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade.
Vocês já leram na Bíblia um texto que diz assim, ó, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Já leram isso? Vocês já leram isso em algum lugar? Eu estou procurando até hoje. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Irmão, isso é mentira, não existe isso. O dia que você ouvir isso, é heresia, mentira, não está escrito na Bíblia. Medita, procura, porque Deus, Ele não está de brincadeira com a gente, não. Ele entregou o Filho dEle para que você tenha vida. Amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui. Oferta é isso, tá, irmãos? E aí, quando eu oferto a minha vida, então como é que eu vou fazer, irmão Júlio? O meu tempo, a minha vida, o meu louvor, tudo na minha vida é em oferta ao Senhor. Aí eu paro para pensar o seguinte, nas minhas atitudes, eu estou ofertando? Através das minhas palavras, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, eu estou ofertando? Porque é para Deus. O que a igreja faz é para Deus, não é, irmãos? Você pode até estar fazendo para outra pessoa, mas vai se reverter porque é Deus. Porque Cristo habita em você, o Espírito Santo habita em você. Não tenha dúvida disso. Às vezes a gente está passando por uma situação tão difícil, a tribulação, ninguém acredita na gente. Ninguém acredita na gente. A gente perde o crédito, irmão. Pensa que a gente é menor. Cidadão de segunda categoria. Mas Jesus, Ele não pensa assim. Ele não faz acepção de pessoas. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém diferente, não tem maior, não tem isso, não tem aquilo. Todo mundo é exatamente igual perante Deus. Amém, igreja? Amém. Irmãos, eu vou finalizar falando o seguinte, Deus é bom. No final eu estava trabalhando lá, sentado lá o dia inteiro, ontem, hoje, reunião, e aí eu tive uma folga de 2 horas hoje, e aí eu fiquei sentado lá pensando, aí acordei de manhã, fui meditar um pouquinho na palavra, aí você fica preocupado com o trabalho, aí volto para abrir, eu falei, está errado, que tempo é esse que eu estou ofertando para Deus? Cadê, como é que está a minha relação com Deus? Assim não pode. Assim não, assim Deus não quer não. Deus, Ele sabe o tempo de cada um. Por que eu tenho tempo para ficar 2 horas em frente lá, Netflix, sei lá o que lá, e eu não posso dobrar o meu joelho às 4 da manhã, às 6 da manhã, às 3 da manhã, Aquele tempo que está todo mundo ali, e eu não estou feliz com aquilo ali, por que eu não me reservo? Eu vou para o meu cantinho, não vou orar ao Senhor? Não vou meditar na palavra do Senhor? Mas não tive tempo. Irmãos, presta atenção, que eu estou falando na direção de Deus. Nunca mais disse que você não estava preparado, que você não teve tempo, que você foi pego de surpresa. Crente nunca vai ser pego de surpresa, porque crente que busca, crente arruma tempo, crente é disciplinado, se organiza, vai estudar, medita na palavra, porque a hora que você for convidado, você vai louvar um louvor. Não, Deus falou comigo desse hino da harpa, e Deus falou, e vai falar com a igreja. Deus falou comigo nesse versículo, e Deus vai falar com a igreja, porque você olhou, você estava lá no propósito. Não tem invenção de moda. Irmão, fui pego de surpresa. Irmão, eu fico muito triste com isso. Nós não podemos ser pegos de surpresa, porque quando Jesus voltar, quem for pego, se não tiver preparado, não sobe. Crente não pode ser pego de surpresa. Isso que nós estamos falando aqui agora, irmão, tudo isso, né? Isso que nós estamos meditando aqui não é por acaso. Vocês vão entender, porque tem mais coisas que eu vou falar. Os cultos aqui na igreja, domingo, irmãos, que coisa linda, não é? Estamos todos reunidos aqui. Glória a Deus por isso, que continue assim, melhore mais. Os cultos de ensino, irmão, doutrina bíblica, está uma bênção, não está? Mas pode melhorar mais. A hora que eu entender que eu preciso estar aqui para poder receber, para beber na fonte, vai melhorar. Mas não vai melhorar para o pastor, não. Vai melhorar para quem entender isso. Fiquei muito feliz de ver parte do Adorarte, parte não, desculpa.
o adorar-te louvando ao Senhor aqui hoje, mas muito feliz, muito feliz. Por que canta no domingo e não pode cantar no culto de doutrina? Por que canta na quinta-feira, capenga, mas não pode adorar na quinta-feira? Ah, mas nós vamos joelho, é joelho, irmão, é joelho, é no joelho mesmo. O mesmo Deus que fala no domingo, fala na terça e fala na quinta, e fala no dia que você precisar. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Não estou julgando, é a palavra que diz. É a palavra que diz. Então, irmãos, qual o momento que eu estou vivendo? A luta está travada? Está na hora de buscar mais. Não estou na luta não. Então busca mais, porque a luta vai chegar. Pô, irmão Júlio, vai chegar. É assim que é. O crente está sempre passando pela prova e dando glória a Deus. Vem aquele momento de bonança. Se prepara, se encha, vem para cá, vem chorar, vem louvar o Senhor, vem glorificar, vem se encher, vem em comunhão. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que vai fazer assim, ó. Lembra? É assim, irmãos, ó. Jesus está no barco sempre, lá embaixo. Quando eu estou fraco, é que eu sou? É isso aí, é disso que a palavra está dizendo. Então nós temos que estar buscando. Eu não vou esquecer da irmã lá na sexta-feira, das irmãs lá, no sábado. Aquilo não saiu da minha cabeça, não vai sair nunca mais. É por isso que eu estou falando agora aqui. E com todos nós, eu creio que foi assim. Eu ficava doido para a igreja abrir logo no domingo, para eu chegar cedo na igreja. Eu chegava na igreja correndo. Evangelismo começava às 5h30, 4 horas eu já estava lá para orar. A gente não pode deixar apagar a chama do primeiro amor, irmãos. Nós não podemos deixar apagar a chama do primeiro amor. E isso é um particular, você e Deus. É cada um de nós e Deus. Se eu não posso, Deus sabe. Mas se eu posso, eu tenho que me esforçar. Me esforçar. Então, irmãos, esse culto, nesse formato, é o primeiro. E não vai mudar, daqui para frente vai ser sempre assim. O adorar-te conosco, os irmãos da música conosco, o obreiro conosco, a igreja conosco, vamos aprender junto. É o tempo de nós estarmos aqui adorando. Ah, o irmão viajou, Deus abençoe ele, vai ter alguém aqui. Ah, não sei o que, mas vai ter alguém aqui. Entendeu, irmãos? Vamos buscar isso. Na quinta-feira, e os irmãos vão ver que eu, em função de um monte de coisa, às vezes não estou lá no grupo lá, e eu vou dar uma movimentada nesse grupo da igreja que os irmãos vão ver. Entendeu? Mas muito, muito. Muito. Por que não tem feito até hoje? Porque é o que eu estou falando com os irmãos. Tem que ter disciplina e organização. Se eu acordo às 4 da manhã, às 3 para viajar, para ir para o aeroporto, por que eu não posso acordar para o joelho e aprender na palavra de Deus? Está com sono? Se enfia embaixo do chuveiro, toma banho e pede a Jesus para ter misericórdia e vai meditar na palavra. Inclusive para quem tem dificuldade de dormir, você vai dormir igual um anjo. Que na hora que der 9 horas, você não vai aguentar mais ficar em pé. Entendeu? Porque o dia foi pegado, acordei 4 da manhã no joelho, fui meditar na palavra, o dia teve muito trabalho para a honra e glória do nome de Jesus. Quando eu chegar em casa, 9, 9h30, pum, bateu na cama e só no outro dia. Está vendo como é que Jesus é bom? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Claro, né, irmãos? Então, irmãos, é uma convocação que eu estou fazendo a igreja. Fazendo a igreja. Jovens, os adolescentes, vamos trazer os meninos para a igreja. Vamos trazer essas crianças para a igreja. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Ah, está entediado. Deixa ele ali, irmão, que ele vai entender a palavra de Deus. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Palavra é alimento. O que nos sustenta é a palavra. E é um compromisso que eu estou fazendo com Deus, sabe, irmãos? Começar em mim. A começar em mim. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E nós temos que estar dispostos a pagar esse preço, porque nós estamos falando da nossa saúde espiritual.
Amém, irmãos? E vocês vão me ver muito no grupo de hoje em diante. Uma promessa que eu faço para a igreja. De diversas formas. Amém, irmãos? E às vezes eu não falo no grupo, vocês não sabem não, mas eu faço aquele... eu crio uma lista, entendeu? Eu falo individualmente. Dependendo do que eu quiser falar, eu não falo com todo mundo, eu faço uma lista. Mas eu não vou falar individualmente, eu vou falar no grupo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E lembre sempre do seguinte: se titubear, lembra quem ofertou e quem se sacrificou para que nós tenhamos vida. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. Tem uma irmã, ela serve a Deus de uma outra denominação, não vou citar nomes aqui, e nós moramos próximos, e ela sempre, como com Deus não tem casualidade, eu estou chegando em casa, ela está saindo do prédio dela, que é perto do meu. Pastor, tudo bem? Aí vem ela. A gente se encontra casualmente. Eu estou numa situação assim, e ela conta para mim e fala, o irmão me ajuda em oração, que na hora que eu receber a vitória, eu vou te contar. E irmãos, nós somos companheiros de oração já tem muito tempo, e Deus tem dado vitória, para ela e para mim. A gente não se encontra, ela nunca foi na minha casa e eu na dela, mas crente está, o mesmo espírito, não é, irmão? Não é isso que a gente faz? E eu quero te falar uma outra coisa. Quando a gente coloca no grupo lá, os irmãos sabem disso. Eu peço oração por fulano de tal. Irmãos, eu levo tão a sério, eu sei que os irmãos também levam. Quando eu coloco lá em oração, é em oração mesmo. Não é para dar uma satisfação, tipo assim, entendeu? É em oração. Não estou dizendo que os irmãos façam isso. É em oração mesmo. É em oração mesmo. E eu sei que a igreja faz isso. Eu creio nisso, irmãos. Então, irmãos, vamos nos unir na palavra, em oração, porque Deus ele tem dado vitória, e a vitória vai ser maior ainda que Ele tem preparado para essa igreja. Domingo passado, os irmãos viram no evangelismo, eu prestei atenção, algumas cabecinhas que chegavam, outros que vinham para a calçada com o rosto assim, tipo assim, me convida para aceitar Jesus. As pessoas estão com fome, estão sedentas. Quem falou que nós precisamos de multidão? Jesus não quer a multidão. Ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar aquela perdida. Então é isso, irmãos, é isso. Irmã Luciane, que Deus continue falando aos nossos corações. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar para encerrar este culto, onde Deus falou aos nossos corações. Quinta-feira, estejamos aqui às 19h30, para clamarmos ao Deus do impossível, né, porque Ele tem ouvido as nossas orações, né, a oração da igreja. Vamos continuar buscando, entregando os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas causas na mão do Deus que tem todo o poder. Pai, nós te louvamos, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Ó Deus, porque nós sentimos a Tua presença aqui neste lugar, nós te adoramos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Continua falando conosco, recebendo todo o louvor da Tua igreja. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite em paz, um sono tranquilo, nos leve em segurança para os nossos lares, abençoa cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada coração, vai de encontro à necessidade dos teus filhos, ó Pai, dá o que cada um necessita, Pai, pois Tu és o Deus do impossível. Nós não podemos nada, mas em Ti nós somos mais que vencedores, aleluia. Fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. A bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós que aqui estamos e com toda a igreja do Senhor Jesus que aguarda a sua breve volta, digamos juntos, amém. Irmãos, domingo, 19h30, vou fazer uma campanha grande agora, hein? Quinta-feira.